Então, boa noite a todos e a todas. Hoje nós estamos iniciando o nosso mini curso SCAPO e a Lei 11.645 de 2008, que vai ocorrer hoje dia 6 e amanhã dia 7 de outubro, às 18 horas, aqui nesse link do Google Meet. Os palestrantes que vão ministrar esse mini curso é a professora doutora Ana Caroline Amorim Oliveira, que está aqui com a gente, o professor José Alves Dias, que também está aqui conosco, e eu, que sou Larissa Lacerda Menezes. Esse mini curso é uma iniciativa do PROCAD Amazônia, do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas, e espero que a gente tenha aí um ótimo aproveitamento. E nós vamos começar, então, com a fala do professor José Alves, e depois da professora Ana Caroline, e aí vamos abrir aí para as questões que surgirem ao decorrer. Então, por favor, professor José, a palavra está com você. E eu estou aqui no apoio, tá, gente? Qualquer coisa que precisar, é só pedir. Obrigado, Larissa. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom que vocês todos e todas puderam estar aqui para poder participar conosco dessa discussão a respeito dos CAPO e da Lei 11.645. E eu gostaria de iniciar o curso falando um pouco a respeito dos CAPO, situando os CAPO no Maranhão. Posteriormente, eu gostaria de fazer uma digressão histórica para a gente compreender um pouco o contexto em que essa lei é criada e como ela vem se desenvolvendo como uma ideia no Brasil e como é que nós chegamos até a regulamentação dessa legislação, que é uma legislação bastante interessante, porque ela traz para nós uma obrigação e uma necessidade. Como uma legislação, ela se trata de uma obrigação de que nos ensinos fundamental e médio, tanto públicos quanto privados, elas sejam tomadas como obrigatório, e trata tanto da questão da cultura negra, como da questão da cultura dos afrodescendentes e da própria África. Então, nesse sentido, eu creio que nós temos um material bastante interessante para poder fazer uma discussão nesse curso, o que caracteriza que hoje e amanhã nós teremos um debate bastante profícuo. Eu vou compartilhar com vocês aqui um mapa do William Bailey, para a gente começar essa discussão a partir daí. Eu não sei se vocês conseguem ver bem. Sim, consigo. Então, esse mapa é parte da pesquisa do antropólogo estadunidense William Bailey, e ele classifica a história dos CAPO em dois períodos distintos. O que ele denomina de período de pacificação, que vai de 1621 a 1928, e outro recorte, que é o chamado período de pós-pacificação, que vai de 1928
1929 a 1982. Então, aqui, nesse mapa, onde nós temos aqui essa demarcação do ano de 1600, é aproximadamente quando os portugueses e os missionários jesuítas chegam até a região do Baixo Amazônia, né, hoje onde localiza-se também o estado do Tocantins, e essa bacia hidrográfica do Acari. Esse momento é em torno de 1616, portanto, seria o marco inicial de documentos que comprovariam que os Kaapó, eles tiveram os primeiros contatos com os portugueses, ou os portugueses tiveram os primeiros contatos com os Kaapó. E esse período de 1616 até 1790, ele vai ser seguido por uma grande migração, aqui onde tem essa linha demarcada, uma grande migração no rumo leste, né? No sentido leste desse espaço, desse território. E essa migração, ela tem um segundo ponto de parada, que ocorre nas proximidades do Rio Capim, que é a sudeste do estado, do atual estado do Pará. De 1790, deste ponto aqui, até 1825, os Kaapó reiniciam a migração até o rio Piriá, no Pará. E entre 1873 e 1878, aproximadamente aqui, onde está demarcado no mapa, é quando os Kaapó, alguns Kaapó teriam cuidado, ou melhor, os primeiros Kaapó teriam cruzado o rio Gurupi, mudando, então, do sudeste do Pará para o oeste do Maranhão. Essa é uma característica bem destacada na literatura, e particularmente pelo William Bailey, que é a migração forçada dos Kaapó. Os Kaapó, primeiro, migraram nessa primeira migração de 1616 até 1790, eles migraram em função da perseguição, da forte perseguição dos colonizadores portugueses e também da, digamos assim, da forma de aproximação tentada pelos missionários jesuítas, que aqui vieram junto com os portugueses. Uma questão importante a ser destacada, essas questões elas são destacadas também a partir da obra desse antropólogo estadunidense, diz respeito à diferença em que os dois períodos, chamados de pacificação e pós-pacificação, como há diferenças nos aspectos que afetam os Kaapó, e particularmente essas diferenças elas irão se repetir em vários outros povos indígenas no Brasil, mas de um modo especial eu queria destacar o que o William Bailey traz a respeito dos Kaapó. As primeiras tentativas de contato com os Kaapó, elas não foram bem sucedidas. Os portugueses, ao chegarem aqui no início do século XVI, século XVII, já tentaram um contato, porque a chegada vem pelo litoral no século XVI, século XVII se interioriza, e essa interiorização da colonização, ela busca alcançar esses indígenas que estão mais no interior do Brasil. E as primeiras tentativas de contato com os Kaapó não foram bem sucedidas. O povo Kaapó,
considerado hostil na literatura portuguesa. Os memorialistas portugueses sempre tratam os Kaapó como um povo hostil. Mas essa primeira tentativa, apesar de ter sido sem sucesso, essas tentativas continuarão a ocorrer durante todo o período e vai provocar, exatamente por isso, vai provocar esta migração dos Kaapó da região do Baixo Amazônia, da região sul do Pará, para a região oeste do Maranhão. É exatamente em função dessa prevalência colonial, em função dessa forma violenta com que os portugueses eles adentram os territórios indígenas, a maneira como eles se aproximam dos indígenas, vai causando esta migração. E essa migração, ela de certa forma, ela é intensificada para o oeste do Maranhão entre 1790 e 1825. Somente em 1910, uma nova tentativa de aproximação será feita, já num período mais recente, com os Kaapó. Embora, evidentemente, a tentativa de ocupação dos territórios Kaapó tenha sido constante, mas considerar tentativas de contato em grande escala com os Kaapó, elas serão feitas novamente após a expulsão dos jesuítas do Brasil. Elas serão feitas de um modo mais sistemático em 1910, a partir da fundação 1909, 1910, 1911 do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que tenta mais uma vez, sem sucesso, agora já na região do oeste do Maranhão, que tenta mais uma vez, sem sucesso, a chamada pacificação dos Kaapó. Evidentemente que essa expressão pacificação, ela tem um sentido largamente utilizado pelos colonizadores, ela tem um sentido colonial, não é? Porque não se trata, de fato, de uma pacificação. O que ocorreu, de fato, foi muita violência contra os indígenas, em particular, nesse caso, contra os Kaapó. Diante de várias tentativas mal sucedidas, aí, no final da década de 20 do século 20, finalmente o SPI consegue contato com os Kaapó a partir do posto de Gurupi, no Maranhão. Isso mais ou menos em dezembro de 1928. Eles utilizam aquela estratégia muito comum de deixar alguns objetos na mata, né? No caso dos Kaapó, eles deixaram objetos de ferro, e esses objetos de ferro eles foram sendo retirados pelos Kaapó à medida em que eles foram também se aproximando do posto de Gurupi, e até que, em 1928, há uma espécie de um armistício, de forma que os Kaapó, 94 Kaapó, acabam sendo convencidos a visitar o posto do SPI em Gurupi, no Maranhão. Bom, só um minutinho, deixa eu parar aqui. Existem duas questões importantes, como eu disse.
A primeira delas é a forma violenta da aproximação dos portugueses, dos missionários jesuítas, com os Kaapó. No outro extremo, a gente tem as tentativas governamentais, através do SPI, de aproximação com os Kaapó. Pode-se imaginar, numa leitura apressada dessas duas intervenções, pode-se imaginar que a intervenção portuguesa e missionária ela foi uma intervenção mais violenta, porque ela extinguiu uma quantidade enorme de indígenas. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês o que o William Bailey fala a respeito dessa questão da população Kaapó, e aí vocês irão perceber como houve realmente um extermínio físico dos Kaapó no Brasil. Mas esse período pós-pacificação, essa designação pacificação e pós-pacificação, é uma designação antropológica trazida pelo William Bailey, que é utilizada muito na literatura portuguesa, né, e muito na literatura tradicional da história brasileira. O que ocorre após 1929, que é o período 1929-1982? Nesse período, alterou-se substancialmente a vida dos Kaapó por várias razões. A primeira razão, alterou a organização sociopolítica dos Kaapó. A organização sociopolítica dos Kaapó é tradicionalmente uma organização descentralizada e bastante autônoma. Essa forma de organização ela vai se modificando a partir da interação com a sociedade ao entorno, dos Kaapó com a sociedade ao entorno. E esse contato alterou significativamente a demografia, por várias razões, mas uma razão em especial, uma infecção respiratória não identificada que aconteceu em abril de 1929, portanto, 5 meses depois dos primeiros contatos dos Kaapó com o posto do SPI, e que vitimou fatalmente vários indígenas. Outra alteração substancial ocorreu no cotidiano dos Kaapó com a abertura da estrada Belém-Teresina em 1959. E aí esse trânsito provocou uma mudança absoluta na rotina dos Kaapó, inclusive porque essa estrada atravessava o território do Kaapó. E, por fim, uma alteração substancialmente importante acontece na economia Kaapó. E essa alteração ela se dá por 2 fatores. Primeiro, ocorre um adensamento do movimento nessa estrada Belém-Teresina. Em segundo lugar, acontece na década de 1970, portanto, algum tempo depois da abertura da estrada Belém-Teresina, um projeto do governo federal de colonização do Alto Turiaçu, que é feito pela Sudene, e o objetivo era conceder crédito, terra, expandir o território e expandir a agricultura no Maranhão. Esse processo todo trouxe para cá baianos, pernambucanos e cearenses que tiveram o incentivo do governo federal para ocupar as terras que originalmente eram ocupadas pelos Kaapó. Então, nesse sentido, nós temos aí uma série de razões para perceber o quanto, desde o início,
existe uma violência contra o povo caapó, desde o início do período de colonização. Em princípio, provocando uma migração em massa desse povo e, posteriormente, com a sua dizimação física pela aproximação com os brancos, né? Bom, eu queria falar também para vocês um pouco a respeito da questão da educação caapó. E eu vou trazer para vocês aqui vou compartilhar aqui um slide. E aí, por gentileza, vocês me digam se estão vendo. Já dá para ver aí? Agora sim. Tá bom. Abri, professor. Obrigado. Então, assim, inicialmente, a educação escolar indígena no Brasil ela é feita pelos jesuítas, né? Entre os séculos XVI e o século XVII, eram os jesuítas quem responsáveis, o Estado português dá essa responsabilidade aos jesuítas e, imediatamente, logo no início da chegada dos portugueses ao Brasil, é fundado o Colégio dos Jesuítas da Bahia. E, a partir daí, então, se estabelece com os jesuítas toda uma formulação pedagógica para acessar os indígenas. Em especial, a forma mais utilizada para educar, né, no sentido jesuíta do termo, utilizando aqui a terminologia jesuíta, para educar os indígenas que estavam aldeados, era pela apresentação ou pela representação que os jesuítas faziam de todas as formas de festividades, todas as formas de cultura que pertenciam aos indígenas no Brasil, né? Esse processo ele acontecia por meio da catequese. Essa catequese tinha várias formas, várias formulações, várias estratégias foram utilizadas pelos jesuítas para essa aproximação, para fazer com que os indígenas se interessassem pela educação jesuíta, mas um dos formatos muito comuns era a encenação. Utilizava principalmente crianças, adaptando os rituais indígenas e fazendo associações entre Deus e os xamãs. Quando os jesuítas foram expulsos em 1759, então essa responsabilidade volta ao Estado português, depois passa ao Estado imperial, mas eu gostaria de falar a respeito do século XX, quando a educação indígena ela passa a ser uma função da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que é criada em 1967. Entre vários dos problemas que nós vamos encontrar aí, eu vou apresentar adiante, está o fato de que jamais aconteceu uma educação intercultural, né? Sempre se tratou de um formato de educação escolar, que é um formato de educação bastante inapropriado quando aplicado diretamente para uma população indígena aldeada, e, em especial, em função de não haver nenhum tipo de modificação, nem modificação no conteúdo, nem modificação na metodologia. De forma alguma não aconteceu modificação de forma alguma. Mas lá, mais adiante, mais perto de nós, no século XXI, nós vamos ter a Constituição Federal de 1988, que modifica isso,
e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Atualmente, a educação indígena vincula-se à Secretaria de Estado da Educação do Estado do Maranhão e também com a participação de um Conselho de Gestão Indígena, no caso dos CAPO, do Conselho de Gestão Indígena CAPO. O que o Ministério da Educação hoje tem como meta para a educação indígena? Que seja uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue ou multilíngue e comunitária. Que tipo de ações o Ministério da Educação propõe? A formação inicial e continuada dos professores indígenas em nível médio, a formação de professores indígenas em nível superior e a formação e a produção de material didático específico em línguas indígenas bilíngues ou em português. Agora, no meio dessa história, quer dizer, entre a colonização portuguesa, a criação do SPI, a criação da FUNAI e a LDB de 1996, nós temos uma trajetória muito grande de problemas em relação à forma como o conteúdo educacional ele foi tratado, ele foi pensado para chegar às escolas e para atingir os povos indígenas. Só lembrando que, em relação à demografia, os Capó, em 1928, eles eram 2.000. Então, nós estamos falando aí do primeiro contato, da data do primeiro contato dos Capó com o SPI, no Maranhão. Eles eram 2.000. Em 1962, 2 anos antes do início da ditadura militar, eles já eram 822. E em 1982, 3 anos antes do final da ditadura militar, 494. Lembrando que a área indígena, onde estão hoje os Capó e outras etnias, a área indígena Alto Turiaçu, no Maranhão, ela foi demarcada em 1978 e homologada em 1982. Pois bem, a educação, de um modo geral, na ditadura militar, falando a respeito da educação escolar, ela era baseada em 2 pilares, a moral e o civismo. Para que isso se tornasse concreto, para que isso se tornasse realidade, a primeira providência é a instituição em caráter obrigatório da disciplina com essa caracterização, educação moral e cívica. Veja que a primeira questão que eu destaco aí, em negrito, é o caráter obrigatório para a educação escolar. Ou seja, em todos os graus e modalidades de ensino do país, se tornou obrigatório a disciplina, a instituição da disciplina moral e cívica. Quais são os principais elementos que constituem o interesse na criação dessa disciplina? Primeiro, o artigo 2º do decreto que regulamentou essa lei em 1971, ela diz que a educação moral e cívica deve se apoiar nas tradições nacionais. E aí vem as questões das finalidades. Quais são as questões nacionais importantes? Ponto A, destaco aí, o amor à liberdade com responsabilidade. Veja que o sentido de liberdade ele vem diretamente associado à responsabilidade. E isso é uma leitura que nós precisamos fazer com muita cautela, porque por trás dessa questão do amor à liberdade com responsabilidade
existe um controle muito grande do governo federal em relação à sociedade. Lá em cima, nós vamos encontrar a questão da preservação do espírito religioso. Evidentemente que esse espírito religioso tratava-se do cristianismo católico, né? E vejam que, mesmo em se tratando de uma sociedade e de um Estado laico, a legislação, um decreto federal, traz como premissa a inspiração de Deus para a educação. Além de ser moral e cívica, ela traz uma característica religiosa e uma característica religiosa específica de um tipo de religiosidade dentro da sociedade. O ponto B, a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos de nacionalidade. O tempo todo, a legislação ela vai deixando claro os objetivos que são bastante limitados e controladores da educação moral e cívica. Voltando a... desculpe. Voltando à questão da educação moral e cívica. Outro aspecto, o aprimoramento do caráter. Veja que a educação ela passa a ter o objetivo de aprimorar o caráter, com apoio na moral, dedicação à família e à comunidade. O ponto F, a compreensão de direitos e deveres, e o item G, de novo voltando à questão do preparo do cidadão para o exercício de atividades cívicas, com base em quê? No fundamento moral, visando patriotismo e bem comum. E, por fim, reitero o artigo 7º, que diz que a obrigatória inclusão da educação moral e cívica em todos os níveis de ensino. Ainda em 1971, nós vamos ter a inclusão de uma outra disciplina nos currículos. Já essa muito voltada aos cursos de graduação, ao ensino superior. Veja que estudo dos problemas brasileiros, vocês podem ver aí, eu não vou fazer a leitura, mas vocês vão poder acompanhar aí, que se trata de uma reorganização da disciplina Sociologia, com o objetivo de fazer com que os docentes e os cursos universitários eles estejam todos amarrados em torno de uma proposta comum do governo para analisar sociologicamente o Brasil. Agora, mais adiante, nós vamos encontrar algumas referências a respeito de como é que os governos da ditadura militar, eles pensavam, viam os indígenas e a educação indígena. Bom, primeiro que não havia uma preocupação com a educação indígena em particular, né? A não ser, é claro, quando isso era feito a partir, em algum momento anterior, feito pelo SPI, posteriormente pela FUNAI, mas sempre com o objetivo de introduzir uma ideia estranha e de produzir pedagogicamente conteúdos estranhos aos indígenas, que não faziam parte do seu cotidiano, que não faziam parte da sua vida, que não participavam da sua cultura, que não participavam do seu aprendizado cotidiano. Mas vejam que em 1929, e coincidentemente, 1929 tem um aspecto relevante, porque é exatamente o período posterior à chamada pacificação dos Kaapó. Nesse período, o SPI introduziu e estimulou a implantação de uma espécie de estrutura militar nas aldeias. O que se criou a partir daí é uma monstruosidade, né? Primeiro porque o SPI passa, já equivocadamente, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio para o Ministério da Guerra. E aí eu chamo a atenção de vocês
para uma questão importante. Por que o SPI passa para o Ministério da Guerra em 1930? Porque se trata de uma questão de defesa nacional, ou seja, parte dos territórios ocupados pelos indígenas do Brasil eram partes de florestas, eram partes de vegetação, era um meio ambiente preservado. E esse meio ambiente se tratava naquele momento, em 1930, como veio a se tratar depois de 1964, como regiões, como áreas de segurança nacional. A proteção ao indígena ela não tinha como objetivo atender às necessidades dos indígenas, mas ela tinha como interesse proteger militarmente o território brasileiro. Era uma concepção completamente diferente. Daí faz sentido porque em 1930, por exemplo, o SPI passa para o Ministério da Guerra. Mas, nesse momento, o SPI tinha uma crença, eu trago aí o Egon Dionísio Reck, uma citação da dissertação de mestrado defendida em 1996 na Unicamp, e que tem, entre aspas, aí no finalzinho, o dito que a crença do SPI era que a nacionalização integral da população indígena ocorre com amparo e direção de chefes militares, onde o índio adquirirá a convicção de que é, acima de tudo, um servidor da pátria, sendo educado no sentimento vivo de seus deveres para com a nação. No dia 5 de fevereiro de 1970, o ministro do Interior do governo militar, ele é convidado para ser paraninfo da primeira turma da Guarda Rural Indígena. Isso é uma aberração criada, né? Essa guarda indígena ela é criada lá no início do século XX, mas ela é retomada em 1970, e eu gostaria de ler esse trecho, porque essa parte dessa citação, ela diz muito a respeito do que os governos militares pensavam a respeito de quem eram os indígenas e de como eles deveriam ser tratados, inclusive no seu aspecto educacional. Tenho sido paraninfo de muitas turmas nesse país, mas nada até hoje me orgulha tanto quanto apadrinhar a formatura de 84 índios que compõem a guarda indígena, pois estou certo de que os ensinamentos recebidos por eles nesse período de treinamento intensivo servirão de exemplo para todos os países do mundo. Tenho certeza de que o espírito do Marechal Rondon visualizou que a guarda indígena viria a preencher uma lacuna nas comunidades tribais através de índios líderes, rígidos, sadios, fortes e inteligentes. Esta é uma turma pequena para a vastidão do país, mas não deixa de ser um começo, com a certeza de que novas turmas repetirão anualmente a mesma responsabilidade, plantando a disciplina e a compreensão nas aldeias, protegendo os parques indígenas. Assim será fixada a responsabilidade da integração gradativa do índio brasileiro com a melhoria de sua condição de vida, assimilando a civilização, embora sem quebra de tradução salutar. E para arrematar essa ideia que o SPI tinha à época dos governos militares no Brasil sobre os indígenas, vem aí uma citação do general Frederico Rondon, que é sobrinho do Marechal Rondon, Cândido Rondon, e mais adiante, essa citação ela é mais enfática. O índio é um soldado nato. A tribo é uma organização paramilitar. Esse espírito militar é nato do índio. Bom, vejamos o que
esse general vai falar sobre a instrução das crianças indígenas. Os meninos em idade escolar seriam instruídos militarmente dentro de uma organização especial em que, sob a assistência do exército e dos educadores, os desenvolveriam física e moralmente. É claro que não vamos fardar de soldados os índios, mas o índio já é um soldado nato. É questão apenas de um modo mais atraente de chamá-lo à civilização. Um dos modos é esse, o da militarização. Os tambores, as cornetas, as músicas, as marchas, as formaturas, as bandeiras são estímulos empolgantes para o índio. Pois bem, vejam que, diante de tantas barbaridades ditas e escritas a respeito dos indígenas, nós vamos passar, durante todo o período da ditadura militar, com a ideia de que a educação indígena ela deve ser uma educação militar, porque o índio é um soldado nato e a aldeia é uma organização paramilitar. Veja ao cúmulo que nós chegamos na história da educação desse país e, particularmente, quando se pensa a questão da educação indígena. Por isso, a importância de nós pensarmos hoje por que devemos ter, dentro das diretrizes que são estabelecidas para a educação na atualidade, uma obrigatoriedade sobre o ensino da cultura e história dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros na formação do Brasil. É porque nós não temos a tradição de pensar, no nosso caso específico aqui, a educação para os povos indígenas com as características que são apresentadas hoje pelo Ministério da Educação. Porque essa apresentação que eu li para vocês, que é uma disposição do Ministério da Educação, atualmente, ela tem base numa história de luta do povo indígena, que começa, né, muito antes do final da ditadura militar, mas que vai se consolidar, principalmente ela vai se consolidar a partir da LDB de 1996, da qual fez parte, com muita ênfase, o senador Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo, estudioso dos povos indígenas do Brasil, em particular, também um estudioso dos Kaapó, e ele teve uma influência muito grande, não só para modificar o caráter autoritário da LDB de 1996, a LDB de 1996, ela modifica as legislações anteriores a esse respeito, porque em 1961 nós vamos ter uma elaboração prévia, né, de um texto, e veja que a discussão sobre as leis de diretrizes e bases no Brasil, elas são discussões que demandam muito tempo. Por exemplo, no caso da previsão constitucional de uma LDB, em 1934, na Constituição de 1934, ela só foi encaminhada em 1948 e aprovada em 1961. Diferentemente do que aconteceu em 1930, a LDB 5692 de 1971, ela foi nomeada pelo governo federal, foi nomeada uma comissão de especialistas, de 9 especialistas, em 1970, e ficou pronta em 2 meses, a LDB. E ela foi promulgada compulsoriamente no Congresso Nacional em 1971.
Já essa LDB de 1996, ela começou a sua discussão logo após o final da ditadura militar e logo após a promulgação da Constituição de 1988. E, a partir de então, ela foi discutida por toda a sociedade e ela foi promulgada em 1996. E, como eu disse, ela tem um caráter bastante libertador para a educação. Em primeiro lugar, porque a presença, a gente tem que compreender que a presença de Darcy Ribeiro ela vai ser muito importante para a modificação das diretrizes educacionais no Brasil. Né? Evidentemente que não se alcançou, com essa lei de diretrizes e bases, todos os objetivos que os docentes desejavam no Brasil, que é uma interferência muito grande de vários interesses econômicos, interesses políticos, na formulação dessa LDB. O próprio Darcy Ribeiro ele não teve condições de levar a cabo muitas de suas ideias relativas a essa legislação, mas ela teve um caráter extremamente importante, relevante, porque ela vai modificar. Primeiro, ela vai varrer esse entulho autoritário da legislação brasileira. Né? Todas essas disciplinas obrigatórias, elas vão sendo retiradas progressivamente do currículo e até que pouca coisa reste. Mas, para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte: é muito importante que a gente faça essa digressão histórica para a gente compreender o porquê de nós estarmos, nesse momento, fazendo uma discussão sobre uma legislação que obriga o ensino da cultura e da história dos povos indígenas, porque esse processo deveria ser um processo natural dentro da sociedade brasileira. Ou seja, por termos, desde o início do período de colonização portuguesa, uma população tão grande, ocupando uma parte tão importante do território brasileiro, como os povos indígenas, essa cultura e essa história deveria normalmente ser agregada à sociedade brasileira. Mas o que acontece na sociedade brasileira é exatamente o contrário. A cultura e a história dos povos indígenas ela é varrida, ela é silenciada, e esse silêncio e essa violência praticada não apenas contra os indivíduos e os povos indígenas como seres humanos, mas também contra os seus hábitos, seus costumes, o seu cotidiano, tudo isso vai fazer com que a sociedade brasileira ela não compreenda, em sua grande maioria, ela não compreenda a importância que existe da cultura e da história indígena no Brasil. E essa legislação, tanto quanto outras, né, a Lei 11.645 de 2008, ela antecede a essa legislação uma discussão enorme a respeito da necessidade de implantação obrigatória do ensino da cultura e da história dos povos indígenas e da África e dos afro-brasileiros. Mas, assim, por que isso demora tanto a acontecer? Isso demora a acontecer exatamente pelos problemas que nós enfrentamos de invisibilidade e de racismo que nós encontramos na sociedade brasileira, né? Porque em todos os setores brasileiros tem incrustado esse racismo e essa invisibilidade. No caso aqui, estamos nos referindo às populações, aos povos indígenas. E, especificamente, nesse caso, os Kaapó, eles têm uma peculiaridade dentro desse contexto histórico que é muito interessante de se observar. Vejam bem,
O Lohan Tisson, dos Santos Araújo, que defendeu uma dissertação na Universidade Federal do Pará, ele traz 3 indicadores importantes para a gente poder perceber como é que os caapós se situam dentro dessa situação histórica que eu acabei de descrever. Primeiro, até 2018, que foi o ano da publicação da dissertação, nenhum caapó havia concluído o ensino médio nas aldeias. Isso é um dado relevante e triste. Até 2012, não havia diretrizes curriculares que atendessem às demandas da etnia caapó. Esse processo ele começa a ser construído em 2012 e é exatamente o que nós estamos analisando aqui. Foram 5 anos, 2008, 9, 10, 11 e 12. 5 anos desde que essa legislação foi publicada, a 11645. 5 anos até que no Maranhão fossem instituídas as diretrizes curriculares que atendessem às demandas do povo caapó. Então, nós estamos diante de uma história que desconstrói todo o fazer e o saber indígena no Brasil, e ao mesmo tempo que nós, paralelamente, encontramos a desconstrução e a invisibilidade dessa história, nós reencontramos, por outro lado, uma dificuldade muito grande de instituição, de mecanismos de apropriação do saber, do fazer, da história e da cultura dos povos indígenas no Brasil. Dado essas informações, é isso que nos fez chegar até aqui para propor a vocês uma discussão a respeito desse tema, porque, além de estarmos, mais uma vez, atrasados em relação à implantação de políticas públicas que venham atender às necessidades dos povos indígenas no Brasil, nós ainda encontramos uma série de outros problemas estruturais dentro das escolas, no sistema educacional e mesmo na formação de professores e professoras indígenas. Então, por esse aspecto, eu creio que nós temos muito o que discutir nesse curso. São muitas as questões que podem ser levantadas para nós aqui, da melhor maneira, das melhores estratégias que nós podemos construir a partir dessa historicidade que nós conhecemos, dessa imensa dificuldade que nós conhecemos da história brasileira, de conseguirmos construir algumas estratégias coletivas para que, finalmente, a gente possa conhecer a história e a cultura dos povos indígenas no Brasil. Eu quero ressaltar que, em algum momento posterior a esse do curso, nós vamos conversar um pouco sobre que estratégias são possíveis a partir das novas formulações historiográficas, para aqueles professores que atuam com as disciplinas de história, especialmente aquelas que tocam a história do Brasil, para que nós possamos perceber como é possível, por meio dos instrumentos que nós dispomos hoje, tratar, conversar, debater e apresentar na escola o tema da história indígena. Trabalhar os vários aspectos da cultura indígena que ainda são profundamente desconhecidos por toda a sociedade brasileira, e é uma carência muito grande dos docentes no que diz respeito à sua formação, porque é muito recente também a formação dos cursos, que tem como meta, que tem como base, preparar professores indígenas ou não indígenas para
que tenham o conhecimento necessário para que eles possam atender a essa demanda dentro do sistema educacional brasileiro, né? Nós estamos falando aqui basicamente de uma educação escolar, porque a legislação trata de educação escolar, não trata da educação não escolar, que aí é uma outra discussão, é um outro tema, e que a gente vai ter que tratar em um outro momento. Mas era isso que eu queria falar para vocês de início, para que a gente pudesse fazer uma reflexão desse histórico da educação no Brasil e poder refletir sobre o porquê nós estamos aqui para poder fazer essa discussão. Não se trata apenas de uma obrigatoriedade legal, se trata de uma necessidade em função da estrutura que foi toda comprometida durante vários séculos. Essa estrutura educacional foi toda comprometida em desfavor dos povos indígenas. Obrigado, professora Larissa. Acredito que agora a professora Ana Carolina deva continuar o curso. Muito obrigada, professor José. Isso mesmo, nós quisemos contextualizar onde que se insere a Lei 11.645 de 2008 do campo da educação. Nós nos programamos para esse curso e percebemos que, às vezes, os professores não têm clareza da necessidade absoluta e interativa de se implementar o ensino da cultura e história africana, indígena e afro-brasileira nas escolas. Então, antes de passar a palavra para a professora Ana Caroline, que agora vai falar de algumas diretrizes importantes sobre esse ensino, eu queria lembrar que nós temos hoje e amanhã esse minicurso, devemos encerrar em torno das 8 horas, mas que nós vamos disponibilizar aqui no chat uma lista de presença para que vocês possam receber os certificados. Então, eu peço, por favor, para essa lista ser disponibilizada, para que todos possam assinar. E, então, agora vamos passar a palavra para a professora Ana Caroline. Obrigada, professora Larissa. Boa noite a todas e todos e todes. E aí, só contextualizando, na verdade, a gente vai pegar a lista via a extensão do Google Meet, né? Então, ele mesmo faz a lista, aí não precisaria assinar. Todo mundo que já está aqui na sala já está contabilizado aqui no nosso controle, certo? Eu já fiz várias versões, então, sempre que entra mais alguém, eu estou baixando a lista, então eu acho que a gente está conseguindo ter esse controle nesse sentido, né? Para que todo mundo que esteja presente no curso hoje e amanhã possa receber o certificado. Bom, dito isso, vou iniciar minha fala. Muito obrigada, professor José, pela sua fala. Eu acho que a gente vai dialogar bastante, né, nós três, nesses 2 dias. E eu penso que agora, né, a gente mais ou menos organizou as nossas discussões, mas que também podem ser completamente bagunçadas a partir das perguntas de vocês, né, de quem está nos assistindo, de quem está aqui participando do minicurso. E a minha fala agora vai ser muito no sentido de propor possibilidades metodológicas, né, de aplicação de usos da Lei 11.645 em relação à diversidade dos povos indígenas, né, a diversidade cultural dos povos indígenas. Eu não conheço todo mundo que está no nosso curso, mas eu acredito que são ou professores, ou são graduandos em licenciatura, ou estão querendo se tornar professores, né? É isso, gente, podem colocar no chat ou abrir o microfone, mas eu acredito que o nosso público seja esse. Sim? Brian, ok, Ana Laura, Liana, muito bem, gente, obrigada, Débora. Então, a ideia também, além da gente trazer esse arsenal teórico, né, de discussão e de reflexão, ótimo, a proposta também é como articular, né, todo esse arsenal de discussão histórica, principalmente com o professor José, antropológica, comigo, artística, com a professora Larissa, e executar, né, em colocar isso em prática dentro da educação básica com os alunos, ou os futuros alunos de vocês. Então,
minha fala vai ser um pouco nesse sentido, e como a minha formação é em antropologia, em particular em etnologia, mas eu não sou uma especialista de Kaapó, né? Eu estudo povos indígenas, os Timbira e os Teneterrara, que são tupi também, bem como os Kaapó, que o professor José já iniciou aí nos apresentando todo esse processo de migração forçada, né? Que eles tiveram. A minha fala aqui, ela vai partir justamente do debate antropológico, né? Da reflexão antropológica e da sensibilidade antropológica, que eu penso, pelo menos eu acredito nisso, né, que é necessário ter essa reflexão antropológica, né, esse olhar antropológico para lidar com a temática da diversidade dos povos indígenas em sala de aula. E penso eu que essa seja a maior dificuldade dos professores, e digo isso muito por conta da minha experiência, né, eu sou professora da UFMA, do campus de São Bernardo, que fica ali já no limite ali com o Piauí, bem pertinho aqui de São Luís, e eu atuo em programas de iniciação à docência nas escolas do município, né, nas escolas do estado, do município de São Bernardo. E atuo basicamente, que são os programas PIBID, né, para quem não conhece, que é o Programa de Iniciação à Docência, aí as etapas no início do curso de graduação, e o Residência Pedagógica, que é um curso que seria um estágio remunerado intensivo dos alunos que estão ali no final da sua graduação. Então, são 2 cursos aí vinculados ao MEC, né, com bolsas, e que eles se dedicam a que o estudante de graduação de licenciatura, ele entre na escola, ele atue no espaço escolar, da educação básica, da realidade escolar, né, vivencie a escola, então não só esteja fazendo as disciplinas na universidade, mas que ele já vivencie e experiencie a escola a partir dessa vivência. E aí sempre tem um tema, né, tem um tema desenvolvido em um projeto nesses 2 programas, tanto o PIBID quanto a Residência Pedagógica. E nos 2 momentos nos quais eu coordenei esse curso, eu justamente aliei a minha discussão, a minha área de formação, que é justamente a etnologia, a antropologia. E eu percebi essas dificuldades, né? A lei, ela já existia, ela existe, como foi bem apresentada pelo professor José, desde 2008, ela é uma lei que ela tem como intuito justamente questionar e problematizar a própria história, né? O que é história, quem conta a história, certo? Quem tem o poder de escrever a história, e é bem Foucault mesmo, né? É a construção de um saber-poder, e a gente tem que problematizar e questionar isso. A história ela não é dada, a história ela não está pronta, né? Ela não é natural, ela é um processo de construção e um processo de disputa, e que isso vai para os currículos, vai para os livros e chega na escola. Então, quando nós só temos uma versão, que é a versão dos invasores, né, que é a versão dos portugueses, que é a versão dos europeus, acerca desses outros que aqui estavam, né, que são os povos originários, os povos indígenas, e aí na casa dos milhares, né, a gente está falando aí de centenas de milhares de povos indígenas que viviam na América, né, em toda essa extensão das terras baixas sul-americanas. Então, era uma diversidade, e ainda continua sendo uma diversidade muito grande. Atualmente, a gente está falando de mais de 300 povos, mais de 200 línguas, e na casa de quase 100 povos isolados na região da floresta amazônica. E aí, isolados, a gente já questiona e problematiza esse termo, né, porque são, na verdade, um isolamento voluntário. São povos que não querem estar em relação conosco. Então, quando a gente só tem uma versão da história, que é a versão do colonizador, né, que é o que está presente nos livros didáticos, que constrói as narrativas, essa lei, ela propõe uma contra-narrativas, ela propõe, né, contra-discursos, justamente dos povos africanos, né, e afrodescendentes, e dos povos indígenas. E a gente vai falar sempre no plural, né, sempre no plural, porque a gente está falando de uma diversidade, de uma multiplicidade, tá? Então, eu vou pedir, professor José, que se eu coloque os slides, e aí, gente, não vou me estender tanto, né, por conta mesmo do horário, e para abrir para os debates, para escutar
vocês também. Então, eu vou trazer alguns pontos para a gente refletir e começar também a nossa discussão coletiva, né? A nossa reflexão. Acho que não conseguiu partilhar, né? Eu vou tentar novamente aqui, por favor. Tá. Se o senhor não conseguir, eu coloco, não tem problema. Vou tentar mais uma vez. Tá. Esse modelo remoto tem suas questões, né, gente? Estamos todos aí nos adaptando. Tá ótimo. Bom, então aí, como trabalhar, né, diversidade indígena na educação básica, os usos da Lei 11.645/2008. Pode passar, professor. Bom, então essa lei, né, ela é uma lei extremamente pequena, né, no que ela se propõe a estabelecer e alterar, que é a LDB, como o professor José já nos apresentou, e ela propõe o quê? Né? Ela propõe justamente esses conteúdos sobre as histórias dos povos indígenas, certo? E aí, gente, sempre no plural, né, desses povos nativos que aqui já existiam antes do Brasil ser Brasil, né? Porque esses povos, né, em suas línguas, em suas sociedades, em suas culturas, em suas sociedades completas e complexas, eles já viviam nesses territórios que não era Brasil, né? Tinham outros nomes, outras denominações, eles tinham suas relações de troca, de casamento, suas relações de comércio, suas guerras, né? Então, tudo isso já existia vida, já existia história, antes dos povos invasores aqui chegarem, antes dos europeus aqui chegarem, né? E aí a gente já começa um primeiro tensionamento, que é esse tensionamento, inclusive, com a história, né? E a gente pode abrir para conversar, que é justamente entender que a história só começa quando se começa a escrita, né? E aí já traz um problema, que é pensar que é colocar em questão que todos os povos que não tivessem história, eles eram povos sem história, né? Só vai ter história a partir do momento que tem escrita, que é uma escrita, um grafismo, um estilo determinado. Então, como se a pintura indígena não fosse uma linguagem, né? A própria oralidade, ela não fosse uma transmissão de conhecimento, uma transmissão de memória e história, né? Então, isso é muito complicado, porque ela estabelece, né, nessa construção dessa narrativa, o entendimento que há povos que são superiores, né, a própria base do evolucionismo, das teorias eugênicas, e há povos que são inferiores, e por serem inferiores precisam ser dominados, né, podem ser dominados, devem ser subjugados, né, como o professor José disse, o grande papel que teve os jesuítas, né, a Igreja Católica, enquanto instituição, ela teve um papel fortíssimo de catequização, que já era uma tentativa de escolarização, via um processo violento de aculturação, né? Na antropologia a gente não usa tanto, mas eu acho que aqui é necessário utilizar, que é o processo de você acreditar que você vai transformar completamente, integralmente, as culturas dos outros povos, né? Diferentes de você, certo? Então, percebam que quando a gente vai falar da diversidade dos povos indígenas, ela é uma temática por si interdisciplinar. E ela está como uma abordagem interdisciplinar na própria lei, porque a lei, inclusive, ela define em quais matérias, né, em quais áreas do conhecimento a temática indígena e afro, e aqui a gente vai se deter na indígena, que deve ser trabalhado esses conteúdos, quais sejam história, né, em português, literatura e sociologia, né, só que sociologia, na educação básica, ela, na verdade, as 3 áreas das ciências sociais, né? Que é a sociologia, a antropologia e a política. Se a gente for pegar aqui os livros de educação da disciplina de sociologia, ela é composta por essas 3 áreas do conhecimento, certo? Então, o professor que se depara com esse livro, que se depara com essa lei para ser executada em sala de aula, ele pode, e aí já é uma proposta mesmo, gente, tudo isso aqui são propostas, reflexões, e eu quero ouvir vocês também depois. Um caráter transversal,
né? Então, interdisciplinar quer dizer dialogar com os professores da história, dialogar com os professores de português, literatura, dialogar com os professores da sociologia, né? Para justamente construir esse caráter interdisciplinar acerca da temática que é a diversidade dos povos indígenas, né? Esse caráter transversal, ele não precisa estar focado em uma matéria, né, em uma determinada unidade que precisa ser trabalhada. Ele pode ser trabalhado ao longo de todo o currículo. E isso, muitas vezes, ele acaba sendo um problema, porque se é transversal e pode ser trabalhado em qualquer momento, muitas vezes não se trabalha em momento algum. Justamente por falta de tudo isso que a gente está colocando aqui, né? Dessa falta de um profissional que tenha se dedicado na sua graduação a estudar sobre povos indígenas, né? De um profissional que ele tenha, então, uma capacitação já depois no mercado de trabalho, que possibilite ele se aprimorar especificamente nessa temática, né? Então, isso acaba sendo impedimentos para que essa lei, de fato, ela acabe sendo realizada na educação básica. E, entendendo aí, gente, eu estou partindo aqui do entendimento que o currículo, né, o currículo escolar, as disciplinas escolares, eles são campos de disputa, certo? O livro de história, ele não traz uma verdade, o livro de sociologia, ele não traz a verdade, certo? A disciplina de português, de matemática, elas não são naturais, né? Elas não são espontâneas, tudo isso são processos de disputa, né? De disputas narrativas, em particular, em relação ao que a gente está tratando, marcadas aí por raça e etnia, pelos marcadores, né? De raça, etnia, classe e gênero, né? E aí são perguntas de provocação para a nossa reflexão. Quem é que escreve a história? Quem é esse determinado grupo, né? Étnico, racial no sentido social, não biológico, escreve a história, né? Quais são as classes sociais que escrevem a história, né? Quais são os gêneros que escrevem a história? Se a gente for pegar esses 3 marcadores e a gente fosse debruçar para essas áreas do conhecimento, a literatura, né? A história, a gente vai ver que são geralmente escritas por homens. O português, ele tem um marcador aí de gênero masculino, né? Tanto é que tem várias mulheres, né, numa sala, num espaço, tem um homem, né? A gente usa o plural no masculino. A gente não usa o plural no feminino. Ou a gente usa o plural no feminino e usa o singular no masculino. Mas se tiver, né, e se a gente for fazer o processo inverso, de chamar todo mundo que está naquela sala pelo gênero masculino, todas as mulheres se incluem. Se a gente fizer o inverso, chamar todas no feminino, o homem provavelmente ele vai se sentir excluído. O que eu estou querendo colocar com isso? Que a própria gramática, a construção do conhecimento, a construção do discurso, a construção da ciência, ela é marcada por raça, por classe e por gênero, né? E quando a gente não problematiza a partir desses marcadores, tudo isso nós naturalizamos, né? Nós naturalizamos como algo que é, entre aspas, normal, tá? E, gente, já dando aí o esclarecimento que na antropologia tudo é problematizado, né? Tudo é questionado, porque nada é natural, né? Nada vem dessa essência natural, como muitas vezes a gente pensa. É justamente a partir da antropologia que se questiona que todos esses processos, eles são culturais. Então, quando nós olhamos para o livro didático, né? Para o livro de literatura, o livro de português, e nós não vemos, né, como o professor José falou, nós não vemos, porque está invisibilizado, as histórias dos povos indígenas, né, as histórias dos povos negros, as histórias das mulheres, né, as histórias dos LGBTQIs, aí eu estou ampliando a nossa discussão em minoritária, é justamente porque é um projeto, né, é um projeto de silenciamento desses povos. É um projeto de silenciamento desses grupos. E é isso que a gente está aqui questionando e tensionando, a partir principalmente do povo Kaapó, a gente está tensionando todo esse discurso, né? Toda essa invisibilização dos povos indígenas
como um todo. Desculpa, já ia passar o slide. Pode passar o próximo, professor, por favor. E aí são algumas questões para nós problematizarmos, né? Ao tentarmos executar essa lei no ambiente escolar, na educação básica. As datas comemorativas, que é um outro grande complicador nesse nosso currículo escolar, porque essas datas comemorativas são muito marcadas na escola, né? São quase que obrigatórias pela secretaria, né? Pela coordenação, pela direção, de que se faça. E aí a gente cai nesse equívoco então, se a gente vai falar de povos indígenas, né, eu vou falar aqui dos povos do Maranhão na minha escola, com a minha turma, eu vou escolher o povo Capó, eu vou falar no Dia do Índio. Aí pinta todas as crianças, né, pinta, bota cocá, né, bota pena, faz a música da Xuxa, não sei se vocês lembram, mas aí faz a música da Xuxa, e a gente está debatendo, né, a temática indígena na escola. Pelo contrário, nós não estamos debatendo a temática indígena na escola. Nós vamos estar reforçando um estereótipo, reforçando um preconceito, reforçando o imaginário que foi escrito, né, que foi produzido pelos vencedores, né, por quem venceu e pôde contar a história, e nós estamos reforçando a cada dia 19 de abril. Né, percebam que em nenhum momento eu falei aqui descobrimento do Brasil, né, eu falei invasão do Brasil, os invasores, porque também pode parecer, né, como determinados grupos colocam, pode parecer o politicamente correto, mas o politicamente correto nada mais é do que uma reivindicação, né, uma reivindicação dos grupos minoritários, dos grupos subalternizados que até então não podiam problematizar acerca da sua própria história, né, acerca de quem contava essas histórias. Por isso também que a ação afirmativa ela é tão importante, né, as ações afirmativas são tão importantes, as cotas são tão importantes, porque esses grupos eles passam a ocupar a universidade, né, infelizmente os CAPO não têm como o professor José disse, né, a própria escolarização, ela ainda é muito complicada no espaço das aldeias, né, os Capó é um dos povos que mais tem dificuldade nesse sentido da escolarização e formação desses alunos na própria aldeia do ensino médio. Na universidade, pelo menos aqui na UFMA, não tem nenhum Capó ainda no ensino superior, tem muito Guajajara, né, em relação aos Chimbira, que são o outro grupo de povos aqui do Maranhão, tem muitos povos Chimbira, professores Chimbira formados, mas os Capó ainda não têm. Ainda o processo de luta, conquista de uma formação escolar, né, até para reivindicar os seus direitos, reivindicar as suas terras, né, reivindicar aí a manutenção da sua cultura, a manutenção da sua língua. Então, já uma primeira problematização e uma proposta também, na verdade, uma não proposta metodológica, né, se esquivar das datas comemorativas, a não ser que seja para refletir, problematizar, mas não para cair num reforço a um estereótipo, né, gente? Porque isso forma consciência, né? Isso forma esses alunos, isso forma esses sujeitos, que aí, quando eles forem mais à frente, adultos, né, ele vai olhar na televisão, ou ele vai ver uma notícia, ou ele vai conhecer um colega indígena na universidade, ele vai dizer, ora, mas tu não é índio, porque tu tá aqui na universidade de roupa e usando celular. Por que você não tá de peninha fazendo o pintado no meio da floresta? Então, né, o nosso cuidado como professores, como docentes, é problematizar o currículo, problematizar os conteúdos, problematizar esses imaginários que eles vão sendo reforçados. E em relação ao indígena, né, isso é muito forte. E já lembrando, né, problematizando as palavras, como a gente está fazendo nesse exercício, a gente sabe que não tem índio, né? No Brasil nunca teve. Por quê? Porque se denominou índio porque se pensava que estava chegando na Índia, né? Que os invasores pensavam que estavam chegando na Índia. E esse termo índio, ele permaneceu. Então, os Kaapó, né? Os Teneterrara, os Rancocamekrá, os Apanhecrá,
os Crincati, os Pocambê, estou falando de vários povos aqui, localizados no estado do Maranhão. Eles vão se descobrir índio num processo de relação com os invasores. Aí que eles vão se descobrir indígenas. E eles vão se descobrir indígenas e, ao mesmo tempo, Teneterrara, Cricati, Caapó, Pocambê, mantendo aí as suas culturas, as suas línguas, né? E aí, por que eles se reconhecem como indígenas? Justamente para a manutenção dessa inter-relação, que é praticamente compulsória para aqueles que não conseguiram mais manter esse isolamento voluntário, e também porque quiseram, né? Porque quiseram estabelecer relações com esses povos ocidentais, com esses povos não indígenas, né? Inclusive, eles chamam isso, a gente sempre pensa, né, que é o branco que pacifica. Tem até esse termo que o professor José falou, inclusive é uma técnica, né? Foi uma técnica durante muito tempo do SPI, depois da FUNAI, no SPI, Serviço de Proteção ao Índio, depois da FUNAI, Fundação Nacional Índio, que era o pacificar o branco. E se a gente for conversar com os indígenas, se a gente for conversar com os Capó, com os Teneterrara, com os Canela, eles vão dizer que eles pacificaram o branco. E aí já dou uma dica de leitura, vou colocar no final, mas eu já dou aqui uma dica de leitura do Pacificando o Branco, né, que são justamente as cosmologias e as ontologias indígenas justamente da história e da narrativa desse encontro com o não indígena, né? E aí os povos indígenas enquanto agentes, enquanto sujeitos da sua própria história, e não somente sofrendo a história, porque esse também é um dos equívocos, né, intencionais e determinados, né, projetados, é que a gente só tem a fala do invasor, né, a gente só tem a fala do europeu, mas e esses povos? O que eles pensavam desses outros povos, desses povos não indígenas, né, desses povos, entre aspas, brancos? Eles também têm as suas narrativas, as suas interpretações, e muitas vezes a gente esquece, né, a gente só fica marcado nesse olhar do europeu. Então, a pergunta, né, propositiva e reflexiva, como pensar o calendário escolar para além das datas comemorativas? Como é que a gente pode pensar, tratar com os nossos alunos, né, sobre a diversidade da cultura dos povos originários, para além da data do Dia do Índio? E aí, uma proposta, né, gente, eu quero também que vocês me deem outras propostas, que a gente construa outras propostas aqui. Construção de atividades reflexivas e temáticas ao longo desse ano letivo, né? E não só marcado no 19 de abril, trazendo temas e problemas. Pode passar, professor, por favor. E aí eu vou trazer alguns conceitos que a gente pode vir retomar no curso, né? Que são os conceitos de cultura, conceito de raça, que eu já pontuei, etnia, diversidade cultural, etnocentrismo e relativismo cultural, né? Eu não vou adentrar, porque aí seria uma aula para cada um desses conceitos, mas o que a gente precisa, né, já problematizar e refletir, sabendo que a gente tem pessoas de várias áreas aqui do conhecimento, é que a cultura ela é sempre dinâmica, gente, que a cultura ela é dinâmica, ela é transformação, né? Ela não é estática, ela não é fechada em si mesma, e uma cultura ela só existe enquanto cultura justamente porque ela tem troca entre grupos, né? Ela tem troca entre pessoas, como o professor José já nos mostrou o caminho, alguns dos caminhos percorridos pelos Capó, a gente não pode pensar que esses Capó estavam isolados, eles estavam em diálogo, em troca, em casamento, né? Em comércio com os outros povos dali, com os Teneterrara, né, que estavam ali na região do Pindaré, com o Zauá Guajá, e com tantos outros povos que eles estavam trocando, né? E o troca tanto pode ser um casamento, uma troca, né, não violenta, como uma troca violenta como as guerras, né? E a raça, esse conceito de raça que aparece tanto, ela é uma raça no sentido social, né, e não no sentido biológico. Por quê? Porque essa raça, no sentido biológico, ela também foi uma ideologia utilizada por determinados grupos para subjugar, né, para dominar outros grupos que eram tidos como inferiores. Muito obrigada, Franciélia. Muito obrigada. E o próprio conceito de etnia também, né? Dito isso, a gente está entendendo, então, que, na verdade, aí que eu estou dizendo, empiricamente, né, biologicamente, antropologicamente, testado, né, comprovado, temos uma raça humana,
né? E isso a biologia já vem nos apresentando, os estudos de DNA, dos estudos da genética. Só temos uma raça, que é a humana, e o que nós temos que é natural é justamente a diversidade cultural. Essa diversidade, ela é cultural, quer dizer, a produção da diferença, né? E a diferença não significa desigualdade, diferença significa potencialidade, né? Criatividade. E aí vem o conceito, que é justamente o conceito para entender o choque que eu sinto quando eu vejo, eu conheço, eu escuto, eu olho uma cultura que é diferente da minha. Então vem o choque, né? Porque a minha referência, né, etnocentrismo, essa referência é da minha etnia, né, do meu grupo. E quando eu encontro com outro grupo, eu tenho esse choque cultural. Só que esse choque cultural não precisa ser violento a ponto de ir para um racismo, não precisa ser violento a ponto de chegar a uma xenofobia, né, a um holocausto, como foi o que aconteceu na Alemanha, ou um etnocídio, como aconteceu aqui na América, que o professor já bem apresentou. Ele pode ser transposto num relativismo cultural, né? E o que é o relativismo cultural? É justamente a percepção, né, de que existe uma multiplicidade de culturas e que cada cultura ela tem a sua potência, né, a sua potência de verdade acerca desse mundo aqui, né? Existe esse mundo e cada cultura ela cria, ela inventa, ela produz cultura constantemente e que uma não é superior à outra, são apenas diferentes. Pode passar, professor, por favor. Então, como propostas metodológicas, né, trabalhar temas, trabalhar questões. Aqui nós propomos um tema, né, um tema bem amplo, que é os CAPO, né, os CAPO e a Lei 11.645. Né, a professora Larissa vai se adentrar na arte plumária, que é riquíssima, belíssima dos CAPO. A gente poderia tratar só dos CAPO e a questão territorial, como o professor José já disse, que está enfrentando, né, que não é de hoje, a gente está vendo, é desde 1500, né, está enfrentando práticas violentas, genocidas, de extermínio. Antes eram os portugueses, mas não é muito diferente, né, porque lá estavam os portugueses explorando para o Brasil, e agora estão os madeireiros tirando terra dos capó. Inclusive, desde 2013, se eu não me engano, acho que é desde 2013, mas posso confirmar essa informação, os próprios capó se organizaram, eles se organizaram enquanto povo e estão justamente protegendo os limites do seu território. Porque a FUNAI, cada vez mais desmantelada, isso não é interesse do governo federal, não é de hoje, é de há muito tempo, hoje está pior, né? Porque as áreas indígenas, gente, são as áreas mais preservadas, né? São as áreas mais preservadas, porque esses povos, eles têm uma relação com a natureza que é de integração e não de exploração. Então, a gente poderia fazer um minicurso só sobre os capó e a proteção territorial, né? Porque é fundamental. Gente, sem território não há existência dos povos indígenas, por isso que a gente volta para o território, né? Não há saberes indígenas porque eles estão atrelados a essa relação com a natureza, né? Com os encantados, com os não humanos. Então, eu estou aí dando exemplos, né? A gente pegou os capó, mas a gente poderia fazer uma árvore aqui de temáticas, então, de um povo indígena, e aí eu dou com exemplo, né? Não sei quais regiões onde vocês estão, aqui é virtual, então pode ter gente de todos os lugares, né? Do Brasil, de fora do Brasil, mas, por exemplo, eu trabalho na região do Baixo Parnaíba, né? Aqui maranhense, na região fronteira com o Piauí. Então, ali no Rio, próximo ali do Rio Parnaíba. Eu posso pegar, como eu tentei fazer e tenho tentado fazer, resgatar essa memória, reconstruir essa memória dos povos ali da região do Baixo Parnaíba que estão silenciados. E aí pode-se fazer isso em relação aos alunos, né, de cada escola, de cada município, né? O que remete nesses espaços onde a gente está vivenciando a própria escola e que esses alunos vivenciam nos seus bairros, nas suas casas, essa memória indígena, né? Muita gente tem uma memória indígena muito forte, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, que a minha avó ela foi pega no mato a cachorro, ou na Baixada Maranhense, que foi minha avó pega no laço a cachorro, que era justamente o processo de descimento, né, o processo de guerra justa, o processo de captura dos povos indígenas para se transformarem em escravos, que é uma outra coisa que se esquece, a gente já fala da escravidão, só lembra dos povos africanos, mas os primeiros escravos são chamados negros da terra, né, até o livro do John Monteiro, né,
foram os indígenas, foram os povos originários, e se pegavam essas mulheres no laço a cachorro, no mato a cachorro, né, e entre aspas, que isso é uma violência imensa, domesticavam essas mulheres, isto é, tratavam como bichos selvagens, né, como o professor José trouxe, a ideia dos oxis, né, dos violentos, e domesticavam, né, com violência, com estupro, com brutalidade, até essa mulher, ela não tentar mais fugir, tá? Então, essas histórias, gente, elas estão no nosso imaginário, elas estão na nossa memória, né? Só que elas estão apagadas, porque era muito feio você falar que era neto de indígena, ou que tinha uma ascendência indígena, né? Então, propor essas temáticas, essas questões, problematizando a partir dessas categorias antropológicas que nos ajudam, né, a tirar esse olhar etnocêntrico, preconceituoso, e isso através de rodas de conversa, né, de exibição de audiovisual, de debate com um texto norteador e de pesquisa dos próprios estudantes, dos próprios alunos, né, dos próprios alunos da escola começarem a ter esse olhar instigador de pesquisador. E a própria FAPEMA, né, a gente pode colocar isso até de uma forma institucionalizada, porque, por exemplo, a própria FAPEMA, ela disponibiliza de editais de pesquisa para a educação básica. Então, isso é muito bacana também, tá? Não sei agora no contexto de restrição orçamentária, mas esses editais aconteciam, né? Pode passar, professor, por favor. E aí, como eu já falei, né, eu vou mostrar aqui ao final as minhas... eu vou disponibilizar para vocês, né, todo esse material do qual eu estou propondo, que já existe, gente, ele já existe, ele está acessível, só que muitas vezes a gente não sabe procurar, né, a gente não conhece aí os caminhos das pedras para chegar nesse material que já está disponível, porque esse é um debate, como o professor José trouxe, ele é um debate que já vem há muito tempo, né, feito pelos antropólogos, por historiadores, por ativistas, né, pelo próprio movimento indígena, de que, gente, é através da educação que a gente pode tornar a sociedade uma sociedade mais respeitosa, né, uma sociedade que respeita a diversidade cultural, uma sociedade que ela, eu não gosto da palavra tolerância, né, ser tolerante, mas é uma sociedade que ela seja antirracista, né? Essa palavra é melhor, porque o antirracismo, ele pressupõe uma ação, né? O tolerar, às vezes, me incomoda, porque aí eu tolero, né? Eu tolero alguém, né? Eu tolero os povos indígenas, quer dizer, eu suporto, eu aguento, né? E essa ideia da tolerância, às vezes, ela não gosto muito desse termo. E uma sociedade antirracista é a proposta de uma sociedade ativamente contra o racismo, né? E o racismo não só para em relação aos povos negros, né, os povos africanos, mas em relação também aos povos originários. Então, que tipo de material que eu posso utilizar nessas rodas de conversa, né, nessa produção, nessa exibição do audiovisual com roteiro de debate, vídeos e curtas e longas produzidos pelos próprios povos indígenas, como o Vídeo nas Aldeias, que tem um canal no YouTube, a TV Escola, que tem toda uma série apresentando a diversidade dos povos indígenas no Brasil, feito pelos próprios povos indígenas, né? As músicas feitas pelos próprios povos indígenas, tem tantos cantores indígenas, né, que têm produzido músicas extremamente interessantes, articulando o tradicional, né, com o contemporâneo, as artes estéticas dos povos ameríndios, como a gente vai ver bem especificamente com a professora Larissa, os intelectuais indígenas, né, gente, como Rita Potiguara, Daniel Munduruku, Davi Copenau, a Gerson Baniwa, eu acabei não colocando, né, o Ailton Krenak, inclusive ganhou prêmio recentemente, né, como intelectual. Então, essa produção, ela já existe, está disponível em PDF, em canais no YouTube, que é o próximo slide, professor, e que eu vou disponibilizar para vocês, porque a ideia é essa, né, que a gente possa compartilhar, que a gente possa criar essa rede mesmo de construção dessas propostas, né, de usos dessa lei. Então, tá aí os sites, né, os sites do Instituto Socioambiental, que é uma ONG indigenista, né, criadas por antropólogos e ativistas. Lá a gente tem uma enciclopédia
sei se eu posso dizer assim, mas é um verbete, né, de todos os povos indígenas localizados no Brasil, né, não indígenas do Brasil, porque eles não são do Brasil, né, indígenas no Brasil, é sempre bom fazer essa diferença. O site do CTI, que eu sempre trabalho indigenista, que é uma ONG também indigenista, né, muito antiga no Brasil, que só trabalha com o Chimbira, aqui do Maranhão, e do Tocantins, e os Guarani de São Paulo. Tem a Biblioteca Curti Nomuendaju, que é um grande etnólogo, né, que produziu aí um mapa etnohistórico à mão, né, que foi o Curti Nomuendaju, e a gente pode também falar um pouquinho mais dele. É uma biblioteca, gente, que é mantida pelos pesquisadores, né, pelas bibliotecas das universidades, enfim, você encontra raridades nesse material, dos mais antigos aos mais recentes. Canais no YouTube, como eu falei, do próprio Instituto Socioambiental, que é sempre atualizado, o vídeo nas aldeias, que são audiovisuais produzidos pelos próprios indígenas, né, nas suas próprias comunidades, a partir do seu próprio olhar. Então, percebam que eu estou enfocando aqui a questão do agenciamento indígena, né, da subjetividade indígena, é a gente perceber como os próprios indígenas veem, olham, contam as suas próprias histórias, né, que eu acho que é isso que é fundamental, é dar espaço para essa voz indígena. Não que os intelectuais e pesquisadores não sejam importantes, mas que esses intelectuais indígenas, né, os próprios povos indígenas, eles contem as suas próprias histórias, eles ocupem esses espaços. Aí o canal do Daniel Munduruku, que é um grande escritor indígena, ele tem muito material infanto-juvenil para falar sobre mito, falar sobre a história indígena, né, falar sobre alimentação, organização social indígena, de uma forma extremamente didática. Próximo slide, professor, por favor, que é o último, se eu não me engano. E aí, os livros e artigos, né? Então, percebam que eu trouxe desde sites, e aí vocês brinquem, né? Entrem, explorem esses sites que são muito ricos, os vídeos que você pode baixar, os vídeos da plataforma YouTube, você pode baixar e exibir e ter isso como material, e livros e artigos, né, que aí não são para os jovens, né, para os adolescentes, para os estudantes, mas são para o professor se instrumentalizar para trabalhar essas questões. Então, a coleção Índios na Escola tem toda em PDF, eu tenho ela em material físico, né, mas ela tem toda em PDF, que é justamente os livros específicos para trabalhar na educação básica e os vídeos, está tudo disponível na internet. Esse livro clássico tem o Copiou Parente, exatamente, do Isa, que a temática indígena na escola também tem todo em PDF. Percebam que o nome é Novos Subsídios para Professores de Primeiro e Segundo Graus. Então, ainda dessa classificação de primeiro e segundo grau da escola, que vai justamente propor como trabalhar o jornal de imagem, que são outras ferramentas bem interessantes, e problematizar esse imaginário dos povos indígenas, né, principalmente em relação às reportagens, né? Se a gente for pegar as reportagens, os Kaapó entraram em conflito com os madeireiros, Kaapó fecharam a estrada, né? Mas ninguém pergunta por que eles fizeram isso, né? Por que eles fizeram esse tipo de ação? É uma pergunta. Tem esse livrinho também, que é bem didático, que é Antropologia e Educação, é trabalhar esses conceitos que eu apresentei, cultura, etnocentrismo, relativismo cultural, né? Em relação à educação, à prática educativa. Um livro um pouco mais recente, que é o Antropologia, História e Educação, a questão indígena e a escola, né, que vai trabalhar o grafismo, vai trabalhar a importância da escrita já nos espaços, a formação superior dos povos indígenas, os cursos de magistério, né, dos povos indígenas, como o professor José apresentou, para ter escola na aldeia e fazer a relação à educação intercultural, era necessário que esses professores eles tivessem formação, na verdade, que os indígenas se tornassem professores e tivessem formação, e aí foram feitos os magistérios e hoje, muito fortemente, as licenciaturas interculturais. E aí, aqui no Maranhão, nós temos a licenciatura intercultural sendo realizada especificamente para professores indígenas que atuam nas escolas das aldeias, na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão. E, infelizmente, também nós não temos nenhum Kaapó,
né? Nós temos 2 turmas de Tena Terrara Guajajara, que é a população indígena no Maranhão, né, exponencialmente maior em termos de terra indígena e também de quantidade populacional. Nós temos uma turma Timbira, que é do povo Macro-G, mas, infelizmente, na época da divulgação e da própria construção, né, da licenciatura intercultural, infelizmente, por N outros motivos que não é interessante colocar aqui, os Kaapó não participaram desse processo. Temos aí um outro clássico, que é bem interessante, ele tem muita mapa, muita imagem, está na Biblioteca Cult no Menendaju, que é este aqui, História dos Índios no Brasil, que é justamente uma articulação entre história e antropologia, já problematizando essa própria concepção da história, né? Tem um autor, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele falava que os índios não tinham história, eles só tinham etnografia, né? Justamente com essa marcação aí da escrita, como se apenas a antropologia pudesse estudar os povos indígenas, porque eles não tinham escrita, eles eram ágrafos, e a base fundamental de documentação, né, de fonte, era a memória, como se isso fosse um problema. Então, esse livro, ele vem justamente propor esse debate, né? Sim, tem história indígena, sim, os indígenas são agentes da sua história, né? Eles não foram só passivos dessa violência toda, eles existiram, tanto resistiram que eles estão aqui até hoje. E aí eu fecho com o último livro que eu já apresentei, que é o Pacificando o Branco, né, Cosmologias do Contato no Norte Amazônico, organizado pelo Bruce Albert e Alcida Ramos. É isso, gente, a minha contribuição de hoje. Estou aberta aí às perguntas e questões. Muito obrigada pela atenção de todos, todas e todos. Obrigada, professora Caroline. Então, agora a gente vai abrir para as questões, e lembrando que amanhã a gente continua às 18 horas, falando especificamente da arte dos Kaapó, e que a gente tem uma lista que está sendo passada aí, registrando, para que todos recebam seus certificados. Então, vamos lá, vamos abrir para as questões. Não fiquem tímidos. Quem quiser abrir o áudio pode perguntar no chat. Questões, gente, comentários, dúvidas. Fiquem à vontade, o espaço é para esse mesmo, é para a gente conversar, dialogar. Caroline, eu vou fazer uma questão, então, aqui para o professor José, para a Caroline. Como é que vocês veem, né, principalmente você, Caroline, que trabalhou aí com residência pedagógica, como é que está essa realidade nas escolas a respeito da temática indígena? O professor José falou que essa lei foi implementada em 2008, mas a gente vê que ainda em 2020 existe uma dificuldade. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa tua experiência, e que os professores que estão aqui presentes também participando pudessem falar um pouco também das dificuldades que enfrentam, tanto na preparação como de trabalhar essa temática mesmo no ambiente escolar. Assim, Larissa, não tem os professores, né, da educação básica, em especial, que estão nessas áreas, né, da história, da literatura e da sociologia,
Lembrando aí que quem é professor da área da sociologia muitas vezes não é formado ainda, né? Não é formado para ministrar essa disciplina. Eles têm muita dificuldade justamente porque eles não têm nenhum tipo de formação, de qualificação sobre a temática, né? Tanto a indígena, sobre a questão, a diversidade indígena, quanto também sobre a questão da história africana, né? Dos afrodescendentes. Então, acaba sendo, muitas vezes, essa imposição, né, tem que executar a lei, que às vezes vem lá da Secretaria de Educação pressionando, né, principalmente quando chega esses momentos comemorativos, Dia do Índio e o Dia da Consciência Negra. Os professores, eles ficam muito angustiados, porque eles não sabem o que fazer, né, não sabem como fazer, e infelizmente acaba recaindo no estereótipo, né, no reforço de um estereótipo. Então, acho que é fundamental, principalmente aí a parceria da universidade com projetos de extensão, como o próprio Residência, né, e o PIBID, de proporcionar essa formação, né, essa capacitação, esse espaço de construção, de reflexão sobre essas temáticas, porque muitas vezes é mais complicado ainda o professor tentar trabalhar essa temática e acabar só reforçando estereótipos e preconceitos, porque agora mesmo fazendo essa busca, né, na internet para levantar material, até perguntei para você, a gente acaba encontrando material que a gente pensa que é de um determinado povo e na hora não é, né? A gente pensa que é um material qualificado e na hora o material está cheio de termos como tribo, né, como selvagem, ou com um olhar bem exótico, né, de um ritual. Então, tudo isso não é interessante ser reforçado. É interessante justamente ser problematizado. Bom, a Liana Amorim colocou aqui que é graduada em História Indígena pela UEMA e que não teve nenhum momento na graduação numa disciplina que refletisse sobre a questão indígena. Só agora o currículo passou por modificações e as novas turmas têm acesso a esses debates. E a Sheila Cristina Bogé está colocando que no ensino médio tem um material, pois é pedido, né, no Enem esse conteúdo. E aí a Sheila também colocou que é professora de arte, mas é mais técnico, embora sempre comece com a lei. Interessante porque, quer dizer, a gente vê que há uma demora para implementar essa legislação. No curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão também foi uma imposição do MEC, na visita do MEC, foi questionado porque que não era abordada essa temática. E, enfim, se a Sheila quiser comentar um pouco, né, Sheila, como é que é esse material? Porque a gente também sabe que muitas vezes o material ele pode ser um bom material, mas às vezes ele também pode contribuir para reforçar alguns estereótipos. Certo, boa noite. Eu estou sem computador e eu entrei e caí, entrei e saí várias vezes, agora eu estou no 3G, 4G do celular, tudo bem? Então, é o seguinte, boa parte do meu material foi meu tio que passou, porque ele é funcionário da FUNAI desde que eu me entendo por gente. Então, foi ele que me passou. É a parte um pouco mais voltada para a arte. Então, o meu material é composto assim. Fora isso, o livro, eu trabalho com um material chamado Farias Brito, que é o SAIS, Ares de Sá, desculpa. Farias Brito é o concorrente. O SAIS, né, o Ares de Sá, que é o material do Enem, que bomba, que tudo que a Escola de São Luís agora particular está aderindo, ela tem um material bem interessante de afro, de indígena zero. Então, o material de indígena que eu tenho é meu mesmo, com a ajuda do tio, da esposa do meu tio, que é antropóloga e tal. Então, assim, eu montei meu material. Se quiserem, eu posso até passar para vocês, porque eu sei que vai ter muita correção aí, e já ajudaria muitíssimo. Eu posso passar meu slide com a aula, que eu começo com a lei. Eu começo até instigando os alunos com a questão de uma charge. É um índio sentado, e aí preserve a natureza, não sei o quê, e o índio lá. E eles estão em simbiose, um depende do outro, e se a natureza vai bem, graças a ele.
a eles também, né? Então, começo instigando com essa charge que é do amigo, o Caju, que ele é cartunista do um colega de arte também. Enfim, o material é escasso. As questões que eu tenho, que vão para a prova, são todas autorais, eu não consigo material, eu não consigo questões, e tudo que busco na internet, banco de dados em questões e tudo muito primário. E também no começo da aula, quando eu pergunto, vocês lembram a última vez que vocês estudaram afro? Qual foi a última vez que vocês estudaram indígena? Ah, professora, só no infantil, quando pintavam a gente de índio. Então, é esse viés aí, infelizmente. Muito obrigada aí pela tua fala, Sheila. Aqui também no chat a Adriana colocou, né, como é importante abrir espaço para esses debates, e ela coloca assim, é muito importante esses momentos de debate sobre os povos indígenas, e que as narrativas vindas de um lado do branco europeu sejam desarticuladas, e que as vozes dos povos indígenas sejam ouvidas. E aí, de fato, né, como a Sheila colocou, e a Caroline também, a gente vê que ainda há uma escassez de materiais, e materiais de qualidade, porque, como a Caroline falou, às vezes a gente vê um material e quando abre tem algumas questões que são importantes de ser observadas. Bem, nós nos propusemos a fazer até às 8 horas, né, e continuar amanhã, a partir das 18, nesse mesmo link, mas eu queria passar a palavra para o professor José, para a professora Ana Caroline, para a gente encerrar esse primeiro encontro desse mini curso que continua amanhã. Eu queria agradecer, primeiro, a presença de todos e todas que estão aqui para prestigiar o nosso curso. É bastante interessante ver que professores, professoras são discentes de vários cursos da universidade, então isso torna ainda mais instigante para a gente, para poder falar e discutir. Eu creio que há questões que ainda nós precisamos debater. Essa questão sobre o material é uma questão importante, do material didático. Assim, acho que amanhã, em algum momento, seria interessante nós problematizarmos um pouco a questão do livro didático, né, porque o livro didático é um companheiro do professor, é um material importante no cotidiano, no dia a dia dos professores, das professoras. Então, assim, essa parceria docente com o livro didático é antiga e muito forte, mas nem sempre o livro didático traz uma leitura, uma interpretação, uma informação correta. Especificamente, quer dizer, a gente tem conhecimento de vários equívocos que existem nos livros didáticos, mas, assim, eu acredito que, em se tratando dos povos indígenas, isso seja mais grave. Então, eu acredito que seria importante, não é, no planejamento didático, os professores e professoras estarem atentos e atentas para que possam corrigir essas questões que aparecem com frequência no livro didático. E não só no planejamento, tentar inverter essa situação e propor materiais diferentes e formas diferentes de abordar esse tema, mas também ter consigo a condição de debater e de discutir esses temas e essas questões que dizem respeito aos povos indígenas, né? A cultura, a história, a memória dos povos indígenas, porque eu acho que, assim, de 2008 para cá, a gente tem encontrado inúmeras dificuldades para tornar uma realidade a implementação dessa legislação de fato nas escolas, né? Pelos testemunhos dos participantes aqui do curso,
a gente já está percebendo isso, que assim, há uma dificuldade. E isso é uma percepção geral, que todo mundo tem. Mas eu acredito que aos poucos a gente pode ir criando formas, mecanismos e lugares da gente diminuir essas dificuldades e apresentar alternativas para que essa história e essa cultura dos povos indígenas ela seja contada de uma forma correta. Obrigada, professor José, professora Ana Caroline. Bom, também queria agradecer a presença de todos e todas, né, no nosso primeiro dia, pelas questões também, e informar para vocês que amanhã eu vou, acredito que o professor José também, né, a gente vai passar toda essa bibliografia utilizada para disponibilizar para vocês, né, vou disponibilizar aqui amanhã, e justamente a ideia também é essa, né, dessa possibilidade de circulação desse material e que sirva para vocês também em sala de aula, né, na atuação de vocês. Então, é só agradecer e a gente se encontrar amanhã também. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Boa noite. Até amanhã, 18 horas, aqui nesse link. Amanhã tem mais. A gente vai falar da arte Kaapó, vai retomar algumas questões. E muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Larissa, acho que... tá. Depois parar de gravar. Peraí. Deixa eu desligar aqui. Interromper.